Lula, candidato em 2022. É ruim para a democracia? Muito bem, meus amigos, bem-vindos a mais um Ringue da Pan, ainda à distância, e dessa vez a gente vai debater sobre Lula. Seria boa uma candidatura do Lula em 2022, levando em consideração o legado que o Lula deixou para o Brasil? É bom ter Lulão de novo com a força do povo, né? O Google é só sorrisos, né? Com o Lula, que é um petista aí enrustido, né? Ele não gosta de assumir, gosta de disfarçar, falar, não, eu também critico, não sei o quê, mas no fundo, né, o Guga gosta de lacrar um 13, né? Então, antes de qualquer coisa, né, Lula é um corrupto condenado. Então, para mim, se você vai ter uma candidatura de esquerda, que pelo menos você tenha uma candidatura de esquerda de gente honesta, de gente que não tenha histórico de corrupção, de gente que não tenha, né, compromisso com supressão de independência ou de investigação, né, que o Guga adora dizer que o PT é fã da independência da Polícia Federal, do Ministério Público, do Judiciário, porém, né, o PT já admite que deve haver interferência, isso admite abertamente, não é teoria da conspiração, o Lula está com um plano maligno, secreto, de dar um golpe no Judiciário e no Ministério Público. Não, é abertamente. Ou no plano de reconstrução do Brasil, né, que o PT lançou aí nesses meses, o tal do controle social do Ministério Público e do Judiciário por meio de conselhos e por meio de indicações políticas da Presidência da República, né, que também o PT não é muito fã de parlamento, gosta mais de centralizar o poder no Executivo, está lá abertamente no programa. Mais do que isso, né? Depois de ter sido preso, o Lula radicalizou muito o discurso, o PT radicalizou muito o discurso, né? Não tá mais do Lulinha paz e amor, carta aos brasileiros, pragmatismo, né? Que vamos lembrar que o Lula, apesar do discurso de esquerda dos anos 90, a primeira coisa que fez quando entrou no governo foi fazer uma reforma da Previdência, botar o Meirelles no Banco Central para fazer reserva de dólar, pagar a dívida externa e colocar o Palocci na Fazenda, né? Então, o Lula... Eu separo o pessoal de esquerda em duas categorias. Você tem o cara que é idealista mesmo, que acredita naquilo que está pregando, e você tem o pilantra, que utiliza o discurso de esquerda para pegar uns bobos igual o Guga, né, que acredita nesse discurso para conseguir o voto deles. O Lula está nessa segunda categoria. Ele sabe que não funciona, né? Ele sabe que é só discurso, que é populismo, e na hora do vamos ver do poder é pragmatismo, é se sentar lá, é chamar o MDB, é botar os liberal para tocar a economia, né? Então, ele é da categoria dos pilantras. Agora, nem essa pilantragem de deixar algum equilíbrio fiscal ele vai fazer. Vai partir mesmo pro populismo geral, vai partir pro tudo ou nada, porque ele tá com sangue no zóio. O Lulão quer se vingar, Guga Noblar. Lula está com ódio do Brasil. Ele quer destilar todo o ódio que ele ficou lá, né, segurando ali dentro da cadeia, ele quer soltar no poder. E é por isso que o PT está radicalizando tanto o discurso, mesmo, ainda mais agora, vendo que está perdendo espaço para o PSOL, agora é que o PT vai partir para o pau mesmo, né? Já está falando, né, em defender e voltar a defender abertamente o socialismo, antes já tinha abandonado, já falava em social-democracia, voltou a falar de socialismo e agora está falando em confisco de patrimônio, né? Não é aumentar imposto de renda para redistribuir para os mais pobres, não é redistribuição de renda, é confisco de patrimônio. Então, para mim, a candidatura do Lula em 2022 só serve para piorar o ambiente do debate político, que vai ficar muito mais inóspito com um corrupto condenado e com um radical, né, puxando todo o resto do espectro de esquerda mais para o radicalismo e ainda com o risco de vencer as eleições com seu populismo e afundar mais o país. Olha aí quem odeia o Lula. Olha quem odeia quem, Lula. É o Kim que odeia o Lula, de novo, como sempre, aproveitando para mostrar todo o rancor que ele guarda ainda contra o PT e querendo, mais uma vez, bancar a mãe de Iná, fazendo previsões futurísticas que a gente sabe que não vão acontecer, né? A gente teve o PT aí anos e anos e anos no poder e não chegou nem perto de ameaçar nunca, jamais, o nosso sistema, seja judiciário, seja o nosso sistema legislativo, a nossa democracia. Nunca teve risco com o PT no poder. Isso aí todo mundo sabe, isso aí todo mundo viveu, eu não preciso nem ficar explicando, você viveu na pele. O Lula ser candidato só vai acontecer em caso de anulação da condenação dele pela história do triplex, a condenação do Sérgio Moro. Então, se o Lula concorrer, ele não vai ser um bandido ou um condenado, como falou o Kim, que vai estar
de alguma maneira, fazendo com que a eleição seja mais suja, seja uma eleição que, de alguma maneira, seja uma eleição ilícita, uma eleição corrompida. Não tem nada disso. Se o Lula concorrer, é porque o Lula teve a anulação do caso dele lá, da história do triplex, que pode sim acontecer. E cabe ao PT decidir se vai ter Lula ou não como candidato. Eu, se fosse parte lá da cúpula petista, eu ficaria em dúvida. Porque se você pegar as avaliações de voto, o Lula segue sendo o político com maior potencial, pelo menos nas pesquisas eleitorais, de derrotar o Bolsonaro. Porém, quando você vai ver a rejeição dos dois está muito alta, a do Lula é muito alta. Então você tem que sentar com o marqueteiro e avaliar. Tem condições políticas do Lula ser candidato? Ele pode vencer? Se tiver, por que não ser o Lula o candidato? Aí cabe ao PT. Eu acho que o Kim acaba reforçando aquela imagem de que a direita ou os adversários da esquerda temem o Lula. Não temem nem a esquerda, temem ao Lula mesmo. Tanto que fizeram de tudo para tirar o Lula da eleição passada. A gente pode colocar em dúvida, em suspeito o Lula. A gente pode dizer que o Lula tem muitas histórias a explicar para a justiça. Agora, a gente também tem do outro lado a questão da condenação dele, que foi completamente viciada. Essa condenação que impede o Lula de disputar a eleição é uma condenação que em qualquer país sério já teria ruído. Fizeram uma pesquisa recente, 98% dos professores de direito do Brasil que foram entrevistados são a favor da tese de que o Lula não teve um julgamento justo e que deveria ser anulado. O Lula recorreu, e está no STF essa história, ele recorreu porque teve também a Vaza Jato, ele já tinha recorrido antes, que ele já estava se sentindo injustiçado, já estava dizendo que estava sendo completamente parcial o julgamento. E aí veio a Vaza Jato do jornal lá, do Intercept, mostrando junto com outros jornais, e a Vaza Jato escancarou para todos nós o quanto foi viciado todo o julgamento do Lula. O Sérgio Moro, ele atuou em conluio com a Procuradoria, o juiz e os procuradores que investigavam, que processavam o Lula, atuaram juntos. O Lula não teve chance de defesa. E esse mesmo Sérgio Moro vai ser candidato provavelmente em 2022. O Sérgio Moro tirou o Lula apressadamente da eleição passada, e foi esse um dos motivos de estar agora em xeque a condenação. Se ele tivesse levado o tempo correto, talvez essa condenação tivesse sido feita da maneira correta e não tivesse tantas brechas para ser contestada, mas ele quis se apressar para tirar o Lula da eleição passada, com base na lei da ficha limpa, condenado numa disputa. Tirou. Aí agora que engraçado, não querem nem deixar o STF analisar a suspeição do Moro e querem já obrigar o PT a nem lançar o Lula, mesmo que ele tenha a condenação anulada. Isso parece que é mesmo uma perseguição ao Lula, é medo do Lula. E isso acaba fortalecendo, inclusive, a esquerda que faz essa narrativa, que cria essa narrativa de perseguição e que lança o Lula como uma opção, dizendo que o Lula é o cara que amedronta o outro lado, e parece que é. Vem cá, Kim, se o Lula virou um cadáver político, se vocês conseguiram colocar o Lula na prisão, pelo menos por um tempo, se vocês conseguiram derrubar a Dilma Rousseff, que era o nome colocado pelo Lula na presidência, impeachmentaram ela, se vocês conseguiram detonar o PT das prefeituras e dos governos, como conseguiram, se o PT virou um partido praticamente morto-vivo, se o Lula é um zumbi político, por que esse medo todo do Lula? Por que não deixar ele concorrer? Deixa ele concorrer, vocês vão dar um banho nele, não é isso? Ou você tá com medo? Tô com medo, sim. Ué, eu não disse em nenhum momento que o Lula é um cadáver político. Eu não subestimo o Lula de maneira nenhuma. Não subestimo o PT jamais. O PT saiu de um processo de impeachment com a maior bancada de deputados federais, da Câmara dos Deputados, né, em 2018 isso, logo depois de passar por um governo mais impopular da história do país. Eu não subestimo a articulação que eles têm nos sindicatos, na academia, em setores da imprensa, capacidade que eles têm de mobilização política, o discurso populista, a capacidade de ter voto deles. Isso aí eu não subestimo, não vou subestimar jamais. E tenho medo sim, porque para mim o Lula vencer as eleições de 2022 seria terrível, né? E ele só participar do debate já puxaria o debate para o radicalismo, já centralizaria muito o debate na figura dele, pela própria relevância que ele tem, o fato de já ter sido ex-presidente da República e ter eleito, né, um poste que ele colocou lá
durante 2 mandatos e também ter colocado a Dilma, né? O Lula, vamos lembrar, né? Tanto a gente não pode subestimar o Lula que ele elegeu a Dilma presidente da República, uma pessoa que tinha dificuldade de falar, de dar um discurso. Isso para política, se você se eleger deputado estadual, já é dificílimo. Imagina se eleger presidente da República sem ter capacidade de debater, sem ter capacidade de discursar, né? E ele colocou uma pessoa com esse perfil na presidência da República. Então, não subestimo de nenhuma maneira e acho sim que seria perigosíssimo, né, a chance dele vencer as eleições e de puxar o Brasil para o radicalismo, de incendiar o país, como, aliás, ameaçaram muito durante a época do impeachment. Felizmente não foram capazes naquela época, né? Falaram que o presidente da CUT falava que ia pegar em arma, né? O MST falava que ia invadir tudo, o próprio Guilherme Boulos falava que ia estar bloqueando as principais vias, que o país ia parar se tivesse o impeachment, etc. e tal. Não conseguiram na época, mas eu não duvido que num clima de acirramento político consigam fazer isso no futuro. Então, claro que eu tenho medo de um presidente populista, de um presidente autoritário, de um presidente que afundaria a economia, afundaria o desenvolvimento socioeconômico do país. Com certeza, absoluto, tenho medo sim, e não subestimo a capacidade do PT de se reerguer, como já se reergueu nas eleições de 2018, mesmo em 2016, quando apanhou, soube colocar a gente como Suplicy para disputar a eleição proporcional, para puxar, né, a sua representatividade no legislativo, e foi muito inteligente a estratégia do PT, aliás, de colocar senador, de colocar prefeito para disputar a eleição para deputado federal, porque é o número de deputados federais, o PT sabe muito bem disso, e define o seu tempo de televisão e o seu fundo eleitoral. Então, o PT vai vir para 2022, tanto com tempo de televisão como com tempo eleitoral, de maior partido do país. Vai ter mais tempo do que o próprio Bolsonaro, pelo tamanho da sua bancada na Câmara dos Deputados. Então, não subestime de nenhuma maneira. Que bom que o Kim admite que o medo maior é da derrota para o Lula e, mais uma vez, reforça essa tese de que eles querem tirar de qualquer jeito, eu digo, os adversários políticos. Não, tirar de qualquer jeito, aí já é você que está dizendo. E foi o que aconteceu. Kim, se o STF chegar à conclusão de que deve haver um novo processo contra o Lula, se a suspeição do Moro passar no STF, se eles entenderem que deve cair essa condenação, acabou. O Lula tem que ser, segundo parte do PT, o candidato, e a sua fala aqui acaba reforçando essa tese de que eles estão corretos, de que se o PT tiver condições de colocar o Lula, que coloque o Lula. O Lula talvez seja o único à esquerda com condições de vencer a próxima eleição. Tem agora o surgimento do Boulos, o Boulos virou um nome muito forte e sem nenhum apadrinhamento político ele conseguiu chegar lá. Ele agora se tornou um dos nomes mais fortes da esquerda, então tem também o PSOL tentando tomar esse palco. Tem outros nomes, o PT deveria talvez mesmo se coligar com outros partidos à esquerda e colocar talvez o Lula como... Guga, pelo amor de Deus, o PT é partido hegemônico, sempre vai ser cabeça de chapa. Eu tô vendo pega pra capar aqui, Tato puto com o Boulos, porque o Boulos tá levando bom, o PT quer matar o PSOL, ele não quer coligar com ninguém. De maneira utópica, porque na prática o PT não quer coligar com ninguém. O PT é um partido que tenta tomar o controle da esquerda sempre e ser um partido hegemônico, isso é verdade, mas utopicamente falando, talvez seja o momento. Agora, há sim de se observar as pesquisas e o Lula está muito bem colocado. Se ele tiver condição de ser candidato, ele vai assustar pelo jeito a direita toda, inclusive o Kim, então talvez seja... É um nome que sim, possível de se candidatar e que deve continuar no debate político da esquerda. Não estou dizendo que PT está correto, que o Lula é honesto, eu estou dizendo que está em suspeição tudo isso. E se o Lula tiver, sim, condições políticas, eu digo na justiça mesmo, né, condição jurídica de se candidatar, talvez seja a hora dele voltar. É a última chance do Lula. Vai ser Lula contra Bolsonaro. Pode radicalizar, sim, a eleição, pode virar uma eleição muito polarizada, tudo isso que o Kim falou pode acontecer também, há espaço para isso, mas o Lula é uma força política, é talvez o único nome hoje capaz de derrotar o Bolsonaro. E ele e o PT nunca, como governantes, com o Brasil em poder deles, o PT nunca tentou levar o país para o extremo, nesse sentido de tentar criar políticas que pudessem ou tolher liberdades civis, ou dar mais poder para a presidência, ou retirar poder de Guga, aí começou o papinho do Guga. Eu não estou dizendo, não aconteceu, por mais que você tenha correntes radicais dentro do PT,
Na prática não aconteceu, Kim, você sabe disso, você mesmo tem relação com políticos do PT, você sabe que não é um bando de radical com pensamento, aquele pensamento quadrado, aquele pensamento limitado, aquele pensamento mais clichê, esquerdista, clichê tradicional, não é. Na prática não é, você sabe disso. Você tem relação com pessoas do PT, eles não chegam no poder com aquele pensamento enlatado, com aquele pensamento socialista enlatado, com aquele discurso padrão mais clichê. Não é, tanto que você mesmo admitiu, colocou liberais, se uniu com o centro. É isso, na prática é um partido de... Mas foi no primeiro mandato, né? Aí depois no primeiro mandato do segundo Dilma, do primeiro mandato do segundo Dilma é foda. No primeiro mandato do governo Dilma, aí já tacou tudo pro caralho já, e aí começou a radicalizar. Começou, num sentido econômico, a ser mais desenvolvimentista, né? A gastar mais, a ser menos fiscalista, e isso abriu brecha para esse tipo de crítica que você está fazendo. Agora, dizer que de maneira dizer que o PT alguma vez tentou tolher poderes, tentou tolher liberdade civil, criou políticas que pudessem de alguma maneira dar mais poder para eles, para o presidente ou para grupos sociais ligados a eles, ao PT, não, isso não aconteceu. O PT foi muito democrático, o PT foi muito centro mesmo, o PT se aliou com o centro, o PT era PT, PP, PMDB, praticamente todos os partidos de centro, muitos da esquerda se colocaram contra o PT depois de pouco tempo de governo, saiu o PSOL, teve parte do PDT que se colocou contra. Então, assim, não dá pra gente fazer essa imagem aqui, de que Lula é um radical ou seria um radical no poder. Isso não, Kim, isso é para assustar os seus eleitores. Mas vai lá, eu já falei muito, termina a tua vez. Não tô querendo assustar ninguém. Todo mundo já sabe que o PT tá radicalizando. Leiam o programa do PT, não acreditem em mim. Leiam a Reconstrução do Brasil, aí vocês vão me dizer se vai radicalizar ou se não vai radicalizar se chegar no poder. Outro ponto, no PT nunca tentou, coisas antidemocráticas, não sei o que, submeter o Congresso Nacional, né, ao Palácio do Planalto na base da propina, colocar a imprensa como inimiga, sim ser autoritário, sim ter aspirações autoritárias, né? Defender também regimes autoritários, mostrar alinhamento a regimes autoritários, também ser autoritário, e mais do que isso, né? O pragmatismo do Lula acabou no mensalão, depois disso partiu para o radicalismo, partiu para a polarização, partiu para a superficialização do debate e partiu para o crime. Aliás, né, antes do mensalão já tinha partido para o crime, né? Mas depois partiu para a institucionalização do crime. Então, sim, temos razões, não é tirar o Lula de qualquer jeito da eleição, não, é tirar o Lula com base na lei, né? E não foi como diferente do que o Guga falou, não foi uma suposta pressa do Moro em condenar o Lula que tirou ele da eleição, mesmo porque o Moro poderia ter decretado prisão preventiva, que aí sim ele tiraria antecipadamente o Lula da eleição. O que tirou o Lula da eleição foi o julgamento na segunda instância e o esgotamento dos recursos do Lula na segunda instância, em que ele teve sim o direito à ampla defesa, mas ele preferiu, em vez de provar que era inocente, atacar tanto o Ministério Público como a própria primeira instância, segunda e os tribunais superiores nas suas defesas. Ele insistiu na tese de que estava sendo perseguido por todo mundo, não só pelo Moro, mas também pelos desembargadores, pelos ministros do STJ e pelos ministros do STF. Claramente estratégia de quem não sabe como se defender porque sabe que é culpado, né? Então, que tirou ele da eleição não foi o Moro unilateralmente, porque de primeira instância não tira ninguém de eleição. O tira é condenação em segunda, confirmação de condenação com esgotamento dos recursos na segunda, que foi o que aconteceu com o Lula. Cheque também, né? Segundo a Vaza Jato, inclusive a condenação em segunda instância está tudo em xeque. Eles mostraram que teve conluio do Moro. Se cair na primeira instância, já cai o resto também, tem que voltar para a primeira instância. E dizer que o Moro poderia ter decretado a prisão preventiva, isso é óbvio que teria um custo de imagem para o Moro, e ele não sabe nem a reação, né? Qual reação isso provocaria no país. É óbvio que ele não poderia ir por esse caminho, ele teria que fingir que está seguindo todos os preceitos mais burocráticos até chegar à prisão, mas não seguiu burocracia nenhuma, ele se apressou, ele se aliou sim aos procuradores, e a gente tem sim com a Vaza Jato o escancaramento de um juiz completamente político nesse caso, no caso do Lula, não estou dizendo toda a Lava Jato, completamente parcial. Então, se cair, que o PT tenha pelo menos a opção de assustar o Kim com o Lula na próxima eleição. Tá vendo que o Guga só tá preocupado em assustar os outros, né? Aí beleza, depois quando o país afundar, o Guga vai fazer o quê? Vai sair daqui e vocês vão ficar aqui no Brasil se lascando. É isso aí. O Guga, não para de chorar.
Um abraço, até semana que vem. Valeu, galera. 2006, hein? Lula, melhor economia do Brasil, 6º lugar. Não É.